Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clair e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês acerca do porquê que a esquerda, a mídia, eles odeiam tanto a Brasil Paralelo. Por que eles odeiam tanto a Brasil Paralelo? Então, peço que você se inscreva, assine as notificações, acompanhe esse vídeo até o final e vamos ao vídeo em si. Essencialmente, no vídeo anterior eu coloquei como que os comunistas dominam a bolha, né? O que é marxismo cultural? Eu gravei um vídeo anterior sobre isso, em que você pega uma música de punk rock, por exemplo, dos Garotos Podres, e eles dizem que vão subverter o sistema, mas quando você olha pro cara que ele se diz odiar, que não gosta de MPB e bossa nova e tal. Tem uma música deles que eles criticam a bossa nova, né? A bossa nova. Mas você vai ouvir a galera, você vai nos autores de bossa nova e de MPB, você tem aí Caetano Veloso, por exemplo, ele é um ícone de esquerda, né? Podre de rico, mas de esquerda, né? E aí você fala, tá, não gosto nem de rock, nem de MPB, eu gosto de rap. Aí você vai para os grupos de rap, todos eles ligados à esquerda, ligados ao comunismo. Então você tem uma banda de rock ligada ao comunismo, um cara da MPB ligado ao comunismo. E assim, só tô tomando como exemplo, você tem várias pessoas que vão na mesma onda. E aí você não consegue sair. O que acontece? Quando a gente olha pro Brasil paralelo, quando você olha pro Brasil paralelo, eles não são neutros. Fato, uma coisa que eles querem fazer, é contar a história de um ponto de vista orgulhoso. De um ponto de vista orgulhoso. Eles querem que você assista a história do Brasil, acompanhe a história do Brasil e tenha orgulho de ser brasileiro. Cara, assiste lá os vídeos dele. É esse o sentimento que você vai sair dali. A mesma coisa é, você vai assistir Velozes e Furiosos 1. Cara, você sai acelerando o carro no último quando você sai do filme. Muita gente fazia isso. Você vê um filme do Rock Balboa, você quer virar lutador de boxe. Você vê um filme de alguém jogando xadrez, você quer sair jogando xadrez depois. A mesma coisa é Brasil Paralelo. Quando eles contam uma história, por exemplo, A Última Cruzada, eles vão trazer algumas questões históricas ali sobre a origem do Brasil, por exemplo. Eles estão com a intenção de que você tenha orgulho das suas origens. Entende? Então, o lado deles é esse. Você ter orgulho de ser brasileiro, você ter orgulho das suas origens. Ponto. Ah, mas eles erram aqui. Ah, mas eles erram lá. Tudo bem. Eu erro, tu erras, ele erra, nós erramos, vós errais. E ponto. Todo mundo erra. Né? Então eles têm seus pontos positivos e seus pontos negativos, assim como todo mundo. Só que é interessante a gente observar uma coisa que a Brasil Paralela ela tem um ódio especial da esquerda. E por que ela tem um ódio especial da esquerda? Vou dar um exemplo. Não teve um vídeo que eu comentei sobre Enéas Carneiro e eu menciono um pouquinho sobre o Bolsonaro. Veja só, você colocar um político de joelhos para você, pro sistema, pro centrão, né, pros caras lá, pros poderosos, não é difícil. Você pegar um político, seja ele quem for, seja ele honesto ou não, você colocá-lo ele de 4 para você, do jeito que eles querem, é fácil. Foi o que eles fizeram. O Bolsonaro sempre esteve de 4, né? Mas eles fazem e eles conseguem tranquilamente. Só que tem uma coisa que é a batalha cultural. E isso é uma coisa que o Olavo de Carvalho já falava. Ele falava, é mais importante a batalha cultural do que você eleger político. O problema do brasileiro é que ele quer eleger político. Nós somos conservadores, o Brasil é conservador na sua natureza, por mais hipócrita que ele seja, brasileiro, só que ele não tem representatividade nos políticos. Os políticos, eles brigam para ver quem é mais de esquerda, brigam para ver quem vai roubar mais, quem vai fazer mais barulho, para poder se candidatar na próxima eleição. Então, o que acontece? Só que a Brasil Paralelo, nesse jogo todo, ela não é
um partido político. A Brasil Paralelo é uma empresa que está trabalhando com o quê? Com jornais, documentários e filmes, né? E está crescendo, está crescendo absurdamente. Estão entrando em escolas, eles estão mudando a mentalidade de um grupo de pessoas. Talvez você assista um vídeo da Brasil Paralelo, um filme como A Última Cruzada, uma série de vídeos dele, e você saia com uma mentalidade, com revigoramento para estudar a história de outra maneira. E é isso que o sistema teme, é isso que a esquerda teme, é isso que os pensadores temem. Por quê? Quando a gente pega a história do Brasil, eu quero tomar como referência a história do Brasil. Quando a gente pega a história do Brasil, na escola, eu quero que você comente aqui. Na escola, como é que o teu professor contava para você a história do Brasil? Como é que é? Qual que era o sentimento? Era um sentimento bom? É um sentimento ruim? Não tive sentimento. Nunca prestei atenção. Não tem problema. Comente aqui. Eu quero saber. Porque a leitura que eu tenho de todos os anos que eu passei pelo Brasil, pela escola, até 2009, tá? Na escola que eu estudei até 2009, eu me formei em 2009, é de que é assim, ó. Os índiozinhos estavam aqui em paz, perfeitamente, tranquilos. Aí os portugueses vieram, escravizaram os índios, trouxeram cáries, trouxeram doenças sexualmente transmissíveis, trouxeram a cachaça. Não que os índios não conhecessem o processo de fermentação, mas trouxeram a cachaça. Tentaram escravizar eles, mataram eles, trouxeram a gripe. Depois mandaram cortar todas as árvores. E aí, com isso, trouxeram os negros e escravizaram os negros aqui. Né? Escravizaram os negros na África e trouxeram eles para cá para escravizá-los e fazê-los, né, trabalho forçado. E assim se construiu o Brasil. O resumo da ópera sobre a história do Brasil é essa. É essa. E foram apoiados pela Igreja Católica para escravizar os negros. Porque os negros não tinham alma. Cara, assim, se você... Esse é o resumo. Se eu fosse resumir toda a história do Brasil, eu resumiria desse jeito. Em menos de um minuto. Menos de um minuto. Entende? É resumido dessa forma. Então, o que acontece? Só que quando vem um negócio como o Brasil Paralelo, que faz você olhar e falar, não, peraí, houve muita coisa, né? Houve muita coisa que não foi escrita. Por exemplo, monarquia, cara. Como é que é apresentada a monarquia pra gente? E, ó, eu não sou monarquista, tá? Eu sou. Sempre quis um rei pra poder enforcar ele. Olha lá. Como é que é apresentada a monarquia nos livros didáticos pelos professores? O rei. Filha da puta do rei. O rei. Né? Sempre dessa forma. Quando se fala em rei, é o rei que enforcou lá, que foi enforcado na Revolução Francesa. O grande momento glorioso. Né? Então, a monarquia ela é apresentada dessa forma. Ela é apresentada dessa forma, de maneira clara. Para mim foi desse jeito. Então, e não foi por um professor, não foi por dois, foi por todos os meus professores de história, basicamente. Essa era a visão deles, ou a visão apresentada, a leitura que eu tinha dos manuais dos livros didáticos. Só que a Brasil Paralelo, ela vem contrária a isso. Ela vem mostrando, opa, os portugueses vieram, negociaram com os indígenas. Ah, mas trocaram espelho por madeira nobre. Pô, você tem 10 milhões de árvores ali que você nunca vai conseguir cortar tudo. Aí vem um cara e te apresenta um espelho, o anzol, né? A enxada, a foice. Pô, eu corto 10 árvores aqui e troco um espelho tranquilo. Tranquilo. Entende? Sabe? Então, assim, qual que era o valor do excesso de árvores, por exemplo, com um espelho? Então, o que acontece? Houve uma negociação justa, básica. Já vou ser cancelado aqui, ó. Professor de história, né, diz que trocar madeira pau Brasil por espelho foi uma troca justa. Se você olhar na questão de utilidade, pro índio que tinha uma floresta inteira, que ele não tinha nem noção de território, né? O índio não tinha noção de território. Né? Então, para ele cortar lá 10 árvores, 100 árvores, 1000 árvores, para trocar por
por ferramentas que vão ser úteis para ele plantar, pentear o cabelo e não sei o que. Cara, foi um avanço para ele. Foi um avanço para ele. Então, só que essas relações elas são mostradas de maneira muito tensa. E não, houveram índios que se aliaram a portugueses, assim como houveram tribos de índios que se aliaram a holandeses, espanhóis e qualquer safado sem vergonha que pisasse nessa terra. Não só os portugueses. Então, se aliar aos portugueses foi uma coisa estratégica para certos índios, né, para certas tribos, para combater as tribos inimigas. Né? Lembrando que essa noção de que os índios são bonzinhos, não é não. Então, assim, a Brasil Paralelo vem demonstrando um outro lado, que, claro, não é isso que eu estou dizendo aqui, mas ela apresenta um outro lado da história, um aprofundamento, que o teu professor de história talvez não quer que você veja. Teu professor comunista. Porque o que acontece? Eles precisam que você odeie as origens do Brasil, que você odeie o Brasil, para que você não busque identidade, para que você não tenha uma noção de identidade, e aí você não vai ter orgulho disso aqui. Aí você vai ansiar pelo quê? Por uma revolução. Por uma revolução. Essa é a ideia. É assim que surge o espírito revolucionário dentro de você, porque você não tem orgulho daquilo que você é. Né? Você não tem orgulho daquilo que você é. Então você busca, anseia por algo melhor. Aí você acredita no quê? Na revolução. Você busca na força da revolução. Aí você vai ter o jovem virando punk, você vai ter o jovem virando skinhead, aí você vai ter o jovem virando comunista. E é isso. O sistema, os revolucionários, os esquerdistas, eles precisam disso. Só que a Brasil Paralelo vem e tenta trazer e mostrar, olha, gente, o negócio não é só daquele jeito, não é só aquela questão de tenso, né? Não existe só a busca pelo ouro, pela prata, não, houve avanço para os dois lados, né? Houve avanço para os dois lados, lembrando que índio tem a tradição de enterrar criança com crianças defeituosas, né? E índio tem esse problema, né? Essa questão, vamos manter isso, vamos deixar eles terem isso, né? Mas não. Assim, né? Então, houve avanços para a cultura indígena, né? Por mais que boa parte dela foi destruída, mas ela foi destruída por outros fatores também. Mas houve ganho por parte daqueles índios que negociaram com os primeiros portugueses. Houve. E daí isso se constrói um negócio chamado Brasil. Brasil não é a terra. Isso aqui não era Brasil. Isso aqui passou a se chamar Brasil depois que os portugueses chegaram, começaram a explorar, e aí se torna o Brasil que a gente conhece, e tem outros vários momentos históricos que a gente pode conversar aqui. Só que o que acontece? A esquerda não quer que você saiba disso, de certa forma. A esquerda não quer que você saiba disso. Eles precisam que você olhe para o teu passado, você olhe para o teu passado com vergonha. Que você tenha vergonha de dizer que é descendente de português ou de europeu, que você tenha vergonha de dizer que você não, eles gostam muito de dizer, você tem que ter orgulho de ser negro no sentido revolucionário, para fazer revolução. Tranquilo, né? O que você tem que ter orgulho de ser índio, porque o índio é o verdadeiro brasileiro. Não é assim. Somos todos mestiços. Não tem chamado raça pura aqui no Brasil. Todo mundo tem o pezinho na senzala. Né? Eu sou descendente de baiano, alagoano, mineiro, né? Espanhol. Essa é a construção do Brasil. Todos os povos que aqui abarcaram, sejam forçados ou não, eles deram a base para a construção do Brasil. E você tem que se orgulhar disso. Né? Tem que se orgulhar das guerras que foram travadas aqui, da noção. Né? Então, o que acontece? A Brasil Paralelo mostra um lado, traz alguns argumentos que você olha e fala, porra, cara, os índios, os negros, os portugueses, orgulho, né? um orgulho católico, né? O orgulho de ser católico. Veja, eu não sou católico, sou protestante, tá? Mas a pessoa, ela vai assistir, ela vai ter orgulho, fala, pô, mano, é isso aí. Eu sou descendente desses caras.
Disso tudo, eu vivo hoje o que eu vivo hoje por causa que esses caras lá no passado fizeram o que fizeram. Lembra que eu disse? Todo mundo tem um lado. Então, a Brasil Paralelo tem o seu lado. Só que o que acontece? Essa maneira de contar a história brasileira, certas histórias, mas estou pegando aqui a história do Brasil em si, ela vai de encontro ela bate bem no calo do revolucionário. Um jovem que assiste Brasil Paralelo, ele assiste e gosta, dificilmente, ou ele vai olhar para certos discursos, ele vai ter uma visão crítica. Os esquerdistas, os professores, eles falam, nós temos que ter uma visão crítica. Cara, toda faculdade minha, seja de história ou de letras, literalmente os caras falam, não, nós temos que incentivar o pensamento crítico nos alunos. Só que como é que você vai ensinar o pensamento crítico para um aluno se você não apresenta vários argumentos? Ele tem que ser crítico para criticar o quê? Só para criticar? Não, ele não pode conhecer outros argumentos? Então, assim, a Brasil Paralelo está dando certas vieses históricos ou certas observações para que o aluno tenha visão crítica. Mas quando a visão crítica ela é apresentada, a visão crítica critica o que está estabelecido pela a visão esquerdista, mal acomodada comunista no sistema educacional brasileiro, eles não gostam. E aí eles têm que bater em cima, tem que questionar, né? Tem que retirar, tem que proibir. Brasil Paralelo Universidade, ó, só por nossa, não pode. Orgulho de ser católico? Jamais. Orgulho de ser descendente de europeu? Jamais, né? Pegue aí, vamos lá, novelas brasileiras. Quantas delas mostram a monarquia na sua um ponto de vista positivo da monarquia? Nenhum. Aí o Brasil Paralelo vem e mostra que Dom João VI fez muito pelo Brasil. Vem e mostra que a família real lutava contra a escravidão já há uns 40 anos, até a princesa Isabel assinar a Lei Áurea. Ela já lutava contra a escravidão. Uma das principais forças motoras. Mas isso o teu professor de história esquerdista não vai dizer para você. Porque senão você passa a olhar e fala assim, opa, a república é algo melhor do que essa república. A monarquia é melhor do que essa republiqueta que tá aí, cheio de mal acumulado, ladrão, safado, sem vergonha. Né? Não, como é que as novelas apresentam a monarquia? Como é que... Então assim, não estou dizendo que seja flores, mas existem certas coisas positivas que jamais um comunista ou um professor esquerdista vai dizer para você sobre a monarquia. Por quê? Porque não é interessante, porque não faz parte do espírito revolucionário. A República Brasileira, ela faz parte de um espírito revolucionário, né? Ela faz parte. Por exemplo, se você chegar para um professor e falar assim, professor, quantos mortos tiveram no regime militar, na ditadura militar? Ele não vai saber dizer para você, ele vai dizer que foram milhares. Aí você fala, não, pera aí, vamos olhar nos documentos. Eu acho que 1000 mortos. 1000 mortos no regime militar. 1000 mortos em 20 anos. Se você separar 1000 mortos por 20 anos, 20 vezes 12. 20 anos vezes 12 meses, dá quanto? 320. 1000 dividido por 320 dá 3 caras, 3 pessoas morreram por mês na mão dos militares durante 20 anos. Os militares do Brasil todo, mataram 3 pessoas por ano, durante 20 anos. Quer dizer o que isso? Que era mais fácil você ser atropelado por uma carroça no Brasil. Era mais fácil você morrer atropelado, você morrer de inanição, ou você morrer, sei lá, por uma gripe, de febre, por alguma doença, do que você ser perseguido pelo governo militar. Só que se você falar um troço desse pro teu professor de esquerda, o cara vai dar pulos para trás e vai chamar você de herege. Porque né? Então assim, eles não querem que você veja isso. Eles não querem que você ouça isso. Então eles precisam perseguir. E é isso. Eles não querem que você tenha um pensamento crítico à questão da coisa. Eles não querem que você tenha esse pensamento. Eles querem que você ache que o regime militar foi a pior coisa que já aconteceu pro Brasil.
né? Que você idolatre Getúlio Vargas, aquele corno safado sem vergonha, né? Aquele corno safado e sem vergonha, entendeu? Eles querem que você idolatre Getúlio Vargas, odeie o regime militar e assim vai. Então, porque tudo isso faz parte do projeto revolucionário. Mesmo que o teu professor às vezes nem saiba disso, mas ele está tão envolto no pensamento esquerdista dentro da bolha marxista, pelo material didático, pelo sistema de ensino, pelo que ele já conversa com os outros professores, os outros amigos, e ele está preso nisso. E aí ele acaba fazendo parte disso sem perceber. Entende? E aí, cara, é isso. Aí surge uma mídia, uma opção de mídia diferente, que não está falando de acordo com a patota esquerdista, com a patota que ele está acostumado, e aí começa a ter problemas. Quem vai ter problemas com isso? O teu professor de história. O líder partidário, o cara lá que observa as questões políticas, olha assim, pô, mas peraí, essa Brasil Paralelo tá começando a incomodar, porque tá fazendo gente se levantar, tá começando a organizar. Por quê? Porque as pessoas culturalmente, quando elas se levantam, ou elas têm um entendimento cultural, fica difícil quebrar essas coisas. Fica difícil. Gramsci chegou a essa conclusão. Então eles, a partir de Gramsci, um pensador italiano, um socialista italiano, a esquerda mundial tomou uma postura diferente de dominação. Antes eles tentavam dominar, fazer a revolução armada, como foi feito na Rússia, como foi feito em Cuba. A partir de Gramsci, a revolução ela passa a ser cultural. E aí o que acontece? Surge o Brasil Paralelo. E não que a Brasil Paralelo seja 100%, mas ela é um sinal. Opa, peraí. O brasileiro, tradicionalmente, ele é conservador. Ele só não tem representatividade política e não tem quem diga para ele falar. Não tem quem guie ele. Aí surge uma mídia solitária que começa a ditar outra maneira de dizer. Porque, cara, brasileiro tem orgulho de ser brasileiro. Eu tenho orgulho de ser brasileiro. Na verdade, tem mais orgulho de ser paulista do que ser brasileiro. Mas temos orgulho de ser brasileiros em si, de maneira geral. Se eu ver um time de São Paulo, do Tocantins, jogando um jogo internacional, claro que eu vou torcer como se fosse representando o Brasil como um todo. Eu fico feliz pelas conquistas de outros estados. Pô, Enéas Carneiro, o Acre, uma das melhores aquisições do Brasil. Enéas Carneiro e Dino, o fisiculturista lá, mano. Ramon Dino. Os caras vêm do Acre, mano. Orgulho brasileiro. Ok? Então, acontece isso. A Brasil Paralelo vem abrindo essa porta e aí ela vem ditando, mostrando que é possível você pensar fora dessa bolha de ódio contra aquilo que é o Brasil. Lembrando que, essencialmente, todo comunista ele é internacionalista. O que é internacionalista? Ele quer uma revolução no mundo todo, não é só no Brasil. Só que se o Brasil tem orgulho de ser brasileiro, se você tem orgulho de ser brasileiro, se você tem orgulho das suas raízes, você vai estar pouco se lixando porque está lá fora. Você vai cuidar do seu. E aí você impede de acontecer uma revolução mundial. É esse o problema. É esse o problema. E ó, o Brasil não é perfeita. Não é a melhor coisa do mundo. Só que ela é um indício de que começa-se moldar as massas, o pensamento de pessoas como eu, como você e tal, ao longo do Brasil, começa a despertar pessoas para olhar para a história brasileira de um outro âmbito, e isso começa meio que a desmoronar aquele jogo deles, E o que acontece? Não é agora, não é hoje. A máquina de dominação cultural, ela não pensa no hoje. O hoje já é deles, mas eles estão pensando amanhã. Por quê? Porque a Brasil Paralelo começa a produzir conteúdo, afetar grandes massas, e aí é trabalho para eles refazerem de novo. Então, esse é o problema em si. Ah, mas tem professores de direita que discordam da visão da Brasil Paralelo. Ok, meu amigo. Mas isso não é motivo para odiar tanto ela. É motivo para odiar tanto essa empresa? Isso é motivo para odiar tanto? Diz para mim. É cabível? Quando você olha para
Eu fui ver reportagens. Cara, é absurdo, cara. Eu não vejo problema nenhum, cara. Eu assisto um programa da Brasil Paralelo, você assiste ali e tal. Assim como se eu for pegar, por exemplo, História do Brasil aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Ó, aqui, ó. Caio Prado Júnior. Formação do Brasil Contemporâneo. Comunista de merda. Grande pensador brasileiro. Sérgio Buarque de Holanda, Visão do Paraíso. Grande comunista de merda. Mas não tem problema. Inclusive presenteei uma amiga. Presenteei, não, emprestei para ela um outro desse que eu tenho. Falei pra ela, ó, esse livro aqui é pra você ler. Ela falou, eu quero aprender sobre história do Brasil. Tá, falou, ó, lê esse cara, mas é um porco comunista. Né? Mas pode ler. Lê sem problema, pode ler. Então, pra nego dizer, radical, pra você não ficar com essa viadagem pro meu lado. Aí, ó. Ela falou, ó, leia. Você quer estudar a história do Brasil? Leia. Então é isso. Pra quê? Pra desenvolver o pensamento crítico. Só que, como é que vão desenvolver o pensamento crítico se vocês querem calar, se a mídia, se a esquerda quer calar uma mídia independente? É tanto medo assim? É porque não condiz com o projeto que eles querem. Essa é a verdade. E é isso. Tá? Não tem choro, não tem vela. É só isso. A Brasil bota medo na esquerda. Por quê? Porque eles têm o controle do jornal, né? No caso, a esquerda hoje, a mídia tem o controle dos jornais, dos partidos políticos, dos professores de história, de literatura e tal. E aí surge uma empresa trazendo uma outra versão da história, né? Construindo uma outra versão da história, trazendo um pouco de construção do orgulho, principalmente do orgulho nacional, mas eles querem destruí-los. Por quê? Porque o Bolsonaro colocaram de 4. Sempre esteve de 4. Então, o Bolsonaro faz o que eles quiserem. Mas, e uma empresa voltada para um público conservador, que é a maioria do Brasil? O que vai acontecer? Vão rachar de ganhar dinheiro, vão produzir toneladas e toneladas de programação, né? Vão começar a alimentar essa massa, e aí? E aí, para onde que foi a revolução? Para onde que foi o espírito revolucionário? Cucuias, é isso, essa é a realidade. Um abraço, tamo junto e quero saber a opinião de vocês. Deixa o comentário aqui e fui.